Começar, que é bom, é importante. Já comecei. Bom, gente, boa tarde, né? Quem não me conhece, eu sou o professor Luiz. Professora Cristina, pode se apresentar. Boa tarde. E aí a gente está aí, né, nesse mini curso aí, que é uma forma da gente poder falar um pouco, né, de não é muito bem tocado nos cursos, geralmente. O pessoal da matemática às vezes vê, mas vê de uma forma muito abstrata, né? E o pessoal da física às vezes vê e vê de uma forma muito mecânica. Então, assim, não vai ser nada de outro mundo, mas espero que vocês aproveitem bastante esse mini curso que vai tratar mais das aplicações, não é um curso de variáveis complexas. Mas aí eu vou fazer aqui o seguinte esquema. Vocês vão acompanhar pelo chat não, pelas mãozinhas, que fica mais fácil apertar as mãozinhas. Eu vou perguntar aqui quem já viu variáveis complexas a nível do ensino médio, por favor, levanta a mãozinha. Aqui foram 16 mãos levantadas, 17, 18 mãos levantadas. A nível do ensino médio ali, só a definição do complexo, tá? Tá, daqui a pouco a gente chega na graduação, viu? Pronto, então 17 nível de ensino médio. Beleza. Aí eu vou pedir para baixar as mãozinhas, então foram 17 a nível de ensino médio. Aí eu pergunto, quem viu a nível de graduação, né? Bom, 14 a nível de graduação, perfeito. Foi 17 ou 18 a nível do ensino médio? Alguém anotou, não? Foi 17. 17. Beleza. Quem nunca viu? Beleza, 3 pessoas nunca viram. Joia, vamos ver se a gente... 6? Tem mais mãozinhas. Tem mais mãozinhas, vamos ver aí. 5. 5. Perfeito. Eu acho que vai dar para acompanhar. Vai dar para acompanhar, vamos tentar fazer de forma que acompanhe. Quem viu no nível mais avançado, tipo análise complexa, coisas desse tipo? Gilvan, você viu análise complexa, Gilvan? Bruno, também. Né? Beleza. Então, temos aí uma enquete inicial. Eu vou apresentar... Oi, o Heitor também. 3, parece, né? Eu vou apresentar... Oi, não. Então, tirou. Então, foram 2. Vou apresentar aqui para vocês o plano de curso e o que a gente pretende. Porque num curso você nunca consegue esgotar tudo, né? Então, eu vou apresentar aqui, vocês me dão o feedback se está aparecendo. Tá. Apareceu aí? Tá. Perfeito. Tá. Joia. Deixa eu ver aqui. F11. Fica melhor assim. Eu vou dar um Ctrl mais aqui para aumentar. Pronto. E F11 novamente. Pronto. Aqui, gente, inicialmente a gente estava pensando em 50 vagas, mas graças a Deus, e foi ótimo, né, que houve muitos inscritos, a gente fica feliz com isso. Então, o que a gente vai trabalhar nesse curso aqui é a parte da análise complexa, também conhecida como teoria das funções de variáveis complexas, que é um ramo da matemática que investiga funções, né, de números complexos, né, ou de variáveis complexas, como preferir. Além de muito útil em diversas áreas da matemática, é amplamente utilizado em vários ramos da física, como mecânica, hidrodinâmica, teoria dos circuitos, no plano complexo, pêndulo cônico, oscilador harmônico amortecido, o pêndulo de Foucault, né? O circuito RLC, difração de ondas eletromagnéticas, integrais de Fresnel, né? E a lei de Stieff-Boltzmann, que é a integral de Planck, aplicações ao problema de escoamento de fluidos,
a mecânica quântica e a mecânica estatística, que ainda está em construção. E estou analisando, de fato, se a gente consegue, porque está ficando muito extenso o mini curso. Alguém levantou a mão? Ô Luiz, a gente vai ter material PDF para baixar? Como é que é? Ou vai ser só tudo online mesmo? Uma dúvida minha. Eu posso disponibilizar minha aula e o que eu tiver de material, caso vocês precisem. Por exemplo, a pessoa está enferrujada em variáveis complexas. Eu tenho aulas do curso de métodos, só que aquela coisa, na aula é a fotografia do quadro, entendeu? Então, muitas vezes vai um R que é esquecido, podemos demonstrar, fica podemos demonstra, e um S que esquece, porque no calor da aula, às vezes você engole uma letra ou outra. Se não houver problema para vocês, eu posso disponibilizar também o PDF. Eu vou montar um grupo no Classroom e socializar no grupo do Zap, beleza? Aí eu coloco as aulas. Certinho, obrigado. Por nada. E o procedimento, né? O objetivo vai ser apresentar as aplicações e o procedimento aula online e atividades desta classe. A atividade desta classe, gente, é a própria aula. O que é a própria aula? A própria aula eu coloquei como uma atividade de exercício que a pessoa vai fazer para treinar, perfeito? Então, a pessoa vai entregar, porque é uma maratona, vocês vão ver que o curso é uma maratona. A Roberta ficou assustada com a carga horária do curso, né? Não vai cansar o pessoal, mas é tão gostoso esse... A gente fica com pena ainda de não colocar mais coisa, porque as aplicações são tão lindas e toca num ponto tão lindo da história da ciência, que a gente fica até com, né, com dó de não colocar mais coisas. Vocês vão ver que é meio cansativo nesse sentido. Os encontros vai ser dia 4, dia 11, dia 18, mas tudo isso é negociado com a turma, viu, gente? O recurso computacional mínimo é a internet, para assistir, e as aulas serão de 13 a 18. Ninguém vai matar vocês daqui das 13 às 18, não, viu, gente? A ideia, eu coloquei isso tudo, se ficar bom, a gente continua. Cansou, a gente finaliza, perfeito? Mas aí a aula não dura tanto. A aula deve durar aí umas 3 horas e meia, 4, no máximo, no máximo. Então, ela está bem extensa em termos de slide para que possa oferecer material para vocês. Joia? Vocês não podem ter 5 faltas no curso, né? E aí vocês vão ter 3 aulas expositivas, realização da atividade proposta, né? Que vai estar ligada a uma carga horária maior, né? Visto a quantidade de entrega do material. Joinha? Aqui tem uma bibliografia ampla, né? Onde, né, tem coisas que você encontra em PDF. Esses 2 materiais em PDF, o cara usa na mecânica newtoniana. Eu tirei alguma coisa de lá. E o outro é variáveis complexas mesmo, do pessoal de Sergipe, que eu gostei da didática do pessoal, tá? Achei muito legal. Bom, esse é o nosso plano de curso. Pois não, pode perguntar. Ô Luiz, esse de Geraldo Ávila eu tenho ele em PDF. Ah, você tem? Tenho. Ah, a gente faz um cantinho lá. A gente Beleza. faz um cantinho. A gente faz um cantinho para que a gente possa socializar o material, né? Beleza? Bom, feita a primeira enquete, eu quero saber de vocês qual é o anseio principal para o curso, o que cada um busca aqui. Se alguém quiser fazer uso da palavra, fica à vontade. Heitor fez uma pergunta. Qual é o Kleber Machado, você está falando, Heitor? Não, Heitor, não precisa do Kleber Machado, Heitor. Beleza? Vai estar tudo autocontido nos slides, porque como o curso é de aplicação, eu não estou pegando e aprofundando, não vamos nos aprofundar nas variáveis complexas, perfeito? A variável complexa ali que a gente vai usar é o mínimo. A gente vai focar nas aplicações, beleza? E o pessoal da matemática aí, eu devo dizer que eu não tenho formação de matemática, sou físico, então, assim, não vai ser um curso conforme os matemáticos gostam, né? Com
com formalismo matemático, mais Assim é rebuscado. que é bom, Luiz. Né, Douglas? Assim a gente gosta, né, Douglas? Mas você Verdade. você tem a alma aplicada, Douglas. A gente sabe do seu trabalho aí nos laboratórios e no seu trabalho frente à sala de aula também, sabe? Então a gente sabe que você bebe na mesma fonte. Mas tem gente que gosta do formalismo. Eu gosto de uma demonstraçãozinha, mas assim, nesse curso não tem. É mais aplicações. Algumas coisas, muitos vão achar muito básica, mas tem que ser dita, entendeu? Porque são aplicações. Mais alguém quer fazer uso da palavra aí, gente? Agora, bora parar de falar mal dos matemáticos, que agora eu sou matemático também, viu? Principalmente Gilvan, hoje. não se fala mal da matemática. Você sabe por quê, Gilvan? Por quê? Porque a matemática é a mãe. A matemática e a filosofia são as mães da ciência. A gente não permite falar mal da mãe. Muito bem, Luiz. Não é não? A matemática é a mãe. Teve o Douglas uma vez, passou pela sala de aula, a gente estava falando do método da exaustão de Arquimedes, né? Aquela ideia bem intuitiva do cálculo. Você lembra, Douglas? Aí Douglas, nossa, que legal! Lembro, Assim sim. é bom falar de cálculo, né? É bom demais. Gente, podemos começar? Diga, Douglas, pode falar. Eu só quis compartilhar a experiência, é verdade. É muito boa. Vista o cálculo, inclusive, eu defendo lá na minha tese que, para mim, um curso de cálculo, ele deveria ser, para físicos, ele deveria ser oferecido por físico. Inclusive, eu defendo essa tese, porque você veria menos formalismo e mais aplicações. Não é que é um em detrimento do outro, mas eu acho que a visão, a forma como se coloca, os exemplos que se dão para o físico, eu acho que um físico ele teria mais condições de aprofundar nesse aspecto. Aí é uma discussão ampla, né, Douglas? Porque o pessoal da Eu sei que eu estou matemática pisando na seara, né? é uma seara assim, porque tem um formalismo que é importante. Agora, eu acho que aliado a isso podia ser assim, o físico poderia se apropriar mais dentro da própria física, dar exemplo do cálculo, né? Seria uma coisa mais interessante. Quando eu falo da física, eu falo um pouco do cálculo. Mas todas as áreas são importantes, né? E cada uma com seus pontos fortes, né? Tem os pontos fortes e a importância de cada coisa. Tem o formalismo, ele é muito importante, né? Se não fosse por ele, a gente não teria a ciência do jeito que é hoje, né? Hoje se fala até que a ferramenta de qualquer pensador não é só a matemática mais, né? Tem a matemática e a computação, né? Que hoje a gente depende muito da computação. Gente, podemos começar a nossa breve exposição aqui? Bom, vocês podem interromper à vontade e assumir o seguinte esquema. Esse material que estará aqui, que eu colocarei, né? Eu vou disponibilizar de duas formas. Vou disponibilizar os slides e vou disponibilizar tipo uma atividade proposta, onde eu tratarei o slide. Por que isso? Porque eu acredito, deu feedback, passou aí, o slide está passando, belezinha? Sim. Eu gosto de colocar a teoria como problema, entendeu? A teoria como problema, como exemplo, tem um poder didático muito grande. Então, eu e a professora Cristina, né, professora Cristina? Eu estou falando porque eu estou falando agora, mas nós pensamos conjuntamente em elaborar esse material baseado nas aplicações. Hoje, nós focaremos mais na mecânica, perfeito? Na semana que vem, na próxima aula, nós focaremos em alguma coisa de circuitos nas aplicações da teoria quântica clássica, né? A teoria, vamos dizer assim, a origem da teoria quântica, né? Difração de ondas e fluidos. No terceiro encontro, aí nós vamos entrar na quântica, perfeito? Na quântica e possivelmente, talvez, na mecânica estatística. Nós estamos estudando o caso para não sobrecarregar o curso. Mas esse material também vai ser disponibilizado como atividade proposta. Então, está na ordem das atividades propostas. Então, vocês já podem ir desenvolvendo em casa, porque, assim, uma dificuldade ou outra que ficar, vamos dizer assim,
Quem não viu variáveis complexas, né, tem uma dificuldade aqui ou outra, vai poder se apropriar desse material e sanar essas dificuldades. Beleza, gente? Então, hoje é mais mecânica. O que trataremos aqui? Os osciladores harmônicos, o simples amortecido, né, onde está presente força dissipativa, do bidimensional, depois nós apresentaremos o oscilador harmônico amortecido com força externa, muitos de vocês já devem ter visto, e uma nova forma para descrever a relação entre referenciais inerciais e não inerciais, beleza? E depois nós vamos fechar com um comentário sobre isso, um comentário que tem um impacto histórico muito grande. Bom, esse curso é oferecido pelo Prociema, que é o programa de ensino é um programa de ensino em ciências e matemática, perdão. É um programa de extensão, então temos gente até de Roraima aqui presente, isso é muito legal, é o alcance do curso, isso a gente deixa muito feliz. O Prociema é um projeto de extensão da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, o UESB, né? E ele é coordenado atualmente pela professora Roberta. Eu conto aqui com a ajuda, né? O curso está fazendo eu e a professora Cristina, nós preparamos esse curso, e contamos aqui com a Maria e Rafa, né? Que vocês conheceram aí, né? Agora há pouco, elas acabaram de falar. Agradeço muito aí o empenho aí dessas duas meninas aí maravilhosas aí por minicurso. E aí eu começo com a atividade composta número 1, que diz: uma elipse C tem a equação Z igual a cosseno de ômega t mais B I seno de ômega t, onde A, B e ômega são constantes positivas. O I é um imaginário, raiz de -1. Nesse problema, o A é maior que B. E T é uma variável real. Essa variável real T, nós vamos identificá-la como tempo, beleza? E aí pede-se: esboce o gráfico da elipse e mostre que quando t cresce de t0, a elipse é percorrida no sentido anti-horário. B, encontre um vetor unitário tangente a C em qualquer ponto. Vai ter uma confusão o tempo todo eu falando de vetor e de número complexo, mas essa confusão vai ser sanada no finalzinho, quando eu contar um pouco a história do cálculo vetorial. Um pouco, não vou contar muito não, porque não é um curso de cálculo vetorial. Mas vocês vão ver um negócio interessante. Aí, de novo, eu faço uma enquete. Alguém aqui, quem resolveria de pronto esse problema? Ou quem ainda quem de pronto, assim, eu faço com os dois pés nas costas? Tranquilamente. Levante a mãozinha para que a gente possa contar. Eu não estou escutando nada. Aí eu vou fazer a segunda pergunta. Teve alguma mãozinha levantada, gente? Dá o feedback aí que eu não consigo ver. Não, teve não. Teve não. Isso é ótimo, eu fico feliz. Então, estou trazendo alguma coisa. Quem fala assim, se eu pensasse um pouquinho, eu faria. Levanta a mãozinha. Não precisa falar nome, só números. Teve uns números aí. Quantos? 8. 7, 8. 8. 7, 8. Beleza, beleza. Então, já tem gente que tem noção de variáveis complexas. Gente, eu adotei essa forma, eu e a Cristina. Nós adotamos, eu e a professora Cristina adotamos essa forma. Aí eu acho que vai ficar legal. Nós vamos botando os probleminhas, que será a atividade proposta, e nós vamos trabalhando as atividades propostas. O fato, mas aí a gente vai estar repetindo uma atividade, né? Repetindo uma aula. Gente, é diferente. Uma coisa é você assistir uma aula, né? Uma exposição. Outra coisa é você pensar sobre essa exposição. E aí eu acho que você trabalhando de uma forma orientada, né? Tipo um estudo dirigido, é melhor para o aprendizado. Visto que, como é um curso online, a gente não vai estar pertinho de vocês, entendeu? Então, a gente tem que tentar sanar isso aqui, oferecendo material. Então, a forma que eu achei legal, eu e a professora Cristina, foi isso aqui, né? Essa forma. Alguém
Tem alguma sugestão da forma ou está achando ótimo? O que vocês acham? Tá bom assim? O que vocês acham? Para mim tá ótimo, Luiz. Tá bem, Tá bem ótimo. didático e direcionado. Tá direcionado, né? Fica melhor porque a gente direciona, porque tem muita aplicação, viu, gente? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos analisar o ômega que está nesse cosseno. Eu vou colocar aqui agora deixa eu pegar o mouse. Eu vou colocar o laser point para que a gente possa apontar, né? Alguém falou alguma coisa aí? Não? Eu ouvi um barulhinho. O ômega aqui, a gente vai fazer com que o T varie. O ômega T é o argumento do cosseno e do seno. Então, quando eu vario o argumento do cosseno e do seno, eu tenho valores para esse seno e cosseno, beleza? E eu vou projetar esses valores no eixo X e no eixo Y, perfeito? Onde o eixo X corresponde à parte real, no caso A cosseno θ, e o eixo Y corresponde à parte imaginária, que é o B seno de ômega θ, né? A cosseno de ômega θ, a parte real, B seno de ômega θ, a parte imaginária. Note que tem um izinho aqui. Nós vamos ver mais na frente que essa representação, né, com toda a sua interpretação, começou lá com Gauss, passou por Arga e chegou em Hamilton. Hamilton foi o cara que deu uma maior interpretação geométrica aos números complexos. E aí nós vamos brincar de variar o T. Quando o T varia de 0 a π sobre 2 ômega, o cosseno vai de 0 a π sobre 2, né? E o seno vai de 0 a π sobre 2, porque o T, né, é π sobre 2 ômega, então o ômega vai se cancelar aqui. De π sobre 2 ômega a π sobre ômega, e de π sobre ômega a 3π sobre 2 ômega, e de 3π sobre 2 ômega a 2π sobre ômega, o cosseno vai variar, primeiro, de 0 a π sobre 2, depois de π sobre 2 a π, depois de π a 3π sobre 2, depois de 3π sobre 2 a 2π. Está notando? Por causa do ômega que está dividindo aqui, né? O ômega é como se fosse uma frequência, que a gente chama frequência angular, que quando multiplica pelo tempo, né, dá a variação do ângulo. E o C vai se mover. E eu vou usar a letra de A a B, depois de B a D, depois de D a E, depois de E a A. Ou seja, é um movimento cíclico. Note que esse movimento aqui parece um movimento planetário, né? É um movimento planetário, segundo as leis de Kepler, né? Você tem um movimento elíptico, né, para os planetas. E parece, né, lembra o movimento planetário. E aí, como qualquer ponto de Z em C vai ser dado por essa equação, fica fácil encontrar o vetor tangente. Como a gente encontra o vetor tangente? Derivando o Z com relação a T. Porque o vetor tangente aqui, né, é a derivada da minha função Z aqui no caso. Então, fazendo a derivada do cosseno é menos seno e a derivada do seno é cosseno. Perfeito? Então, se eu quero vetor unitário, note que eu estou usando o termo vetor para tratar essa variável complexa Z. A razão disso vai ficar clara bem depois. Basta dividir pelo módulo da sua derivada. O número complexo também tem módulo. Como tiramos o módulo do número complexo? Multiplicamos o número complexo, no caso, menos A ômega seno de ômega T mais B ômega I cosseno de ômega T, pelo seu conjugado, que é menos A ômega seno de ômega T menos B ômega I de cosseno de T. Onde eu tenho I, eu coloco menos I, que é o conjugado complexo. Fazendo essa multiplicação e tirando a raiz, eu tenho um módulo. Aparece vetor. Só que você multiplica pelo conjugado. Lembra que vetor pega cada componente ao quadrado e tira a raiz? Aqui eu multiplico pelo conjugado, que aí eu vou ter cada componente
a parte real ao quadrado e a parte imaginária ao quadrado, e tira a raiz. Isso aqui é o vetor tangente unitário. Bom, mais um probleminha que fala de vetor. No problema anterior, suponha que Z é o vetor posição de uma partícula movendo-se sobre C, né? Ou seja, ele já identificou aquele Z como um vetor posição. Note que eu estou usando o termo vetor. Olha só que legal. Ou seja, vetor, o pessoal já falava de raio vetor, né? Na época do Hamilton, falava de raio vetor e tudo, mas a noção do cálculo vetorial em si ainda não existia. Então, esse tipo de pensamento antecede ao cálculo vetorial. Mas só que, no finalzinho, vocês vão ter uma surpresa legal. Então, determine a velocidade e o módulo da velocidade da partícula para qualquer tempo. Determine a aceleração em módulo e a direção em qualquer tempo. Prove que a derivada segunda de Z é igual a menos ômega ao quadrado Z. E dê uma interpretação física. Então, eu posso tirar a interpretação física de um tratamento com número complexo. Então, vamos lá. Primeiro, determinar a velocidade e o módulo da velocidade da partícula. A velocidade, agora, é a derivada que foi o vetor tangente que nós tomamos. Lembra? Só que aqui, nessa ideia da variável complexa, né? Eu tenho a parte real e a parte imaginária, que corresponde a uma componente vetorial e outra componente vetorial. Duas componentes perpendiculares entre si. Olha que legal. Ou seja, o cerne da ideia de vetor, num plano, já estava nos números complexos. Bom, ele quer um módulo da velocidade. Como achamos esse módulo? Basta multiplicar isso aqui pelo seu conjugado complexo e tomar a raiz, não é isso? Então, multiplique pelo seu conjugado, que vai ser o quadrado dessa componente, mais o quadrado dessa componente, raiz quadrada disso tudo. Até aqui, beleza, gente? Joinha? Pode interromper à vontade. Se tiver muito básico também, a gente acelera. Quer que acelera mais rápido? A gente coloca naquele... Quando a gente configura lá e coloca na fala rápida lá, a gente pode fazer isso aí. Tudo beleza? Tá na velocidade boa? Tá todo mundo acompanhando? Muito cansativo? Tá legal? Dê um feedback aí para mim. Pode falar, gente. Tudo bem? Tá um silêncio, esse silêncio... Tá todo mundo no chat falando que tá tudo bem. Então, tá bom. Vai transmitir para mim, professora Cristina. Pode deixar. Aí, beleza, porque eu não consigo ver o chat. Bom, ótimo. Como a velocidade nós calculamos e interpretamos como a derivada dessa variável complexa, a aceleração é a derivada da derivada, que é a derivada segunda, que é a derivada da velocidade. Né? Nós estamos falando de velocidade instantânea e aceleração instantânea. Então, basta derivar componente a componente aqui, né? A derivada de seno é cosseno e a derivada de cosseno é menos seno. E eu chego, né, a essa expressão. Se eu colocar o ômega em evidência, ou melhor, se eu colocar o menos ômega em evidência, eu vou ter uma surpresa. Mas eu não vou fazer isso agora. Eu quero o módulo da aceleração, que foi o que pediu no B. O módulo da aceleração, vou pegar cada componente aqui, elevar ao quadrado e tirar a raiz quadrada. Né? Note que eu vou ter o ômega quarta, que quando sai da raiz, né, tá nos dois membros aqui, ele sai da raiz e sai ao quadrado. Então, eu fico com essa expressão. Do item B, que nós temos a aceleração, eu coloco o menos ômega ao quadrado em evidência, que foi o que a gente ia fazer antes. Esse vetorzinho aqui, que eu vou circular para vocês, nós já usamos ele no enunciado do problema, que é quem? Esse vetorzinho é o Z, que é o vetor posição, que nós assumimos o vetor no plano. Note que eu estou substituindo a ideia vetorial pela ideia de um número complexo. Então, esse vetor no plano aí é o Z.
Então, eu fico que o Z é A cosseno de ômega T mais B I seno de ômega T. O I aí faz o papel da componente que é perpendicular ao eixo X. Daqui eu tiro isso. Olha, isso aí está parecendo um conceito muito comum na física. Então, fisicamente, isso aí nos diz que a aceleração em qualquer tempo é sempre dirigida em direção ao ponto O, que é a origem, e tem módulo proporcional à distância instantânea de O. Perfeito? Quando as partículas se movem, sua projeção sobre o eixo X e Y, ou suas projeções, descreve o que chamamos de movimento harmônico simples. E o período é 2π. É um velho período que a gente vê lá no ensino médio, depois na física geral 1, na física, no curso de física. Então, a aceleração aí vai ser uma aceleração dita centrípeta. Mas, professor, a aceleração centrípeta não era válida só se a gente tivesse um movimento circular uniforme? Não. Aqui nós temos aceleração centrípeta, é aquela aceleração que aponta para o centro. Aqui nós temos um movimento numa elipse, E você tem uma aceleração centrípeta. Porque nós percebemos que esse oscilador vai oscilar com amplitude em X diferente da amplitude em Y. Então, se eu combinasse uma molinha de mesma constante elástica ligada a uma massa que fosse estendida até o A e outra molinha que eu estendesse até o B em Y, numa direção perpendicular, as duas molinhas, e soltasse o seu objeto de massa que estava ligado às duas molinhas e descrever esse movimento. Então, já dá para perceber que os números complexos têm uma grande utilidade para tratar problemas oscilatórios. Perfeito? Alguém tem alguma pergunta, alguma observação, algo a acrescentar? Fique à vontade, gente, por favor. Vamos fazer uma dinâmica. Se precisar, a gente dá um intervalinho mais logo, também, para descansar, tomar uma água, e a gente volta de novo. Tudo beleza, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Colocar alguma coisa aí? Fique à vontade. Joia? Então, vamos seguir. Bom, dentro desse espírito, de movimento oscilatório, é importante tratar de equação diferencial. E aí vem esse probleminha aqui. O que vem a ser uma equação diferencial? Escreva uma equação diferencial para oscilador harmônico simples, Aqui é a sigla para isso, resolvendo-a. Podemos discutir a dinâmica do oscilador harmônico simples no plano complexo? Se sim, como faríamos isso? Mostre que a solução para o oscilador harmônico simples no plano complexo tem essa cara aqui, com um termo em cosseno e um termo em seno, tanto para o X como para o Y. E aqui o pêndulo cônico, vocês vão ver a figura abaixo, sob certas condições, pergunta se pode ser tratado como oscilador harmônico simples no plano complexo. Outra enquete, de pronto. Quem resolveria esse problema de pronto, assim? Já sei por onde eu vou começar, Levante a mão, por favor, quem resolveria de pronto. Eu acho que ninguém levantou, Vai computando aí. Alguém levantou? Lucas. Ah, Lucas não vale. Lucas fez métodos, mas tudo bem. Lucas, saudade de você, meu filhote. Saudades também, muita saudade. Então, Lucas conhece isso, Alguém, assim, resolveria parcialmente? Levante a mãozinha, por favor. Quantos aí, Cristina, Maria ou Rafa? Em torno de 14. Ih, tá aumentando. 17. Parcialmente, beleza. 18. Essa enquete é importante para a gente saber como é que a gente dá o tom da coisa. Quem deixaria alguma coisa... Quem resolveria tudinho? Lucas falou
que sim, né? Quem não resolveria nada, por favor? Dois. 2, beleza. Mas agora, Três, por aí. agora vai resolver. 3? Isso. Perfeito. Obrigado, viu, gente, pela honestidade de falar. Isso é ótimo. Porque a gente, como professor, a gente precisa desse feedback para poder trabalhar. Então, vamos lá. Vou seguir esse problema. Esse problema também vai estar nas atividades propostas, né? E aí vou apresentá-lo agora. Note que é um problema bem grande, né? Então, nós vamos ficar um bom tempo nesse probleminha. Bom, para resolver esse problema, eu vou ter que falar de oscilador harmônico simples. Aqui tem um gifzinho mostrando um sistema massa-mola. Você puxa até o ponto de erogação máxima, né, que é a amplitude, até a distensão máxima, solta, e ele vai ficar oscilando em torno de um ponto de equilíbrio, né? E para resolver esse probleminha, eu vou usar a segunda lei de Newton. A força que atua nesse sistema é apenas a força da mola. Uma vez que eu soltei, né, apenas a força da mola atua nesse sistema, que é menos Kx. A força pode ser escrito como massa vezes aceleração, visto que a massa é constante. Ou seja, essa é a segunda lei de Newton. A massa vezes a aceleração para uma massa constante, porque Newton não escreveu assim. Newton falou de variação do momento linear ou da quantidade de movimento no tempo, né? E a aceleração é a derivada segunda de x, né? Com relação ao tempo. E aqui aparece o x, que é a minha função, que eu quero, né? Eu quero x, eu quero estudar dinâmica. Então, eu tenho que obter a variável x, porque a variável x vai ser dependente do tempo e vai me dizer como o sistema se movimenta com o tempo, como o x varia no tempo. De x eu posso obter a velocidade derivando, de x eu posso obter a aceleração e assim vai. Bom, surge aí uma equação diferencial. Se eu passar o m dividindo, eu vou ter essa equação diferencial bonitinha aqui. Essa equação diferencial aí é conhecida como a equação diferencial do oscilador harmônico simples, porque ele é muito simplesinho. Ele só tem a mola e a massa. Na física, a gente fala que é um sistema massa-mola. E aí vem a pergunta: o que vem a ser uma equação diferencial? Aqui, gente, em matemática, uma equação diferencial é uma equação cuja incógnita tem definição padrão. Está até no Wikipédia, essas definições. Porque qualquer livro de equação diferencial está, inclusive no Wikipédia. Em matemática, a equação diferencial é uma equação cuja incógnita é uma função que aparece na equação sob a forma das respectivas derivadas. As equações diferenciais são essenciais para o estudo da física, claro. As equações diferenciais se dividem em dois tipos. Uma equação diferencial ordinária, que a gente chama de EDO, né? Muito bem ministrada pelos nossos colegas da matemática, Márcio Bortolotti, né? Gonçalo, Nagamini, né? O pessoal aí que trabalha com isso, Flauras, né? Contém apenas funções de uma variável e derivadas daquela mesma variável. No caso lá, nós temos uma equação diferencial ordinária. Aparece x, a função, e a derivada de x. E uma equação diferencial parcial, que a gente chama de EDP, contém funções com mais do que uma variável e suas derivadas parciais. Muito encontrada na física, em teoria eletromagnética, em mecânica quântica, em mecânica clássica, né? No curso de métodos chove, né? Então você tem bastante exemplos de EDP na física. As equações diferenciais têm propriedades intrinsecamente interessantes, tais como a solução pode existir ou não. Você tem equação diferencial que não tem solução. Caso exista a solução, ela é única ou não. Você pode ter uma única solução para a equação diferencial, ou você pode ter mais soluções. Equações diferenciais são extremamente importantes para as ciências, pois nos informam como a variação de uma grandeza afeta outra grandeza relacionada. Então, essa equação relaciona grandezas que variam, que interrelacionam, né, na sua variação.
A lei mais importante da física clássica, né, a segunda lei de Newton, que é força igual a MA para uma massa constante, de novo eu saliento, é, na verdade, uma equação diferencial de segunda ordem. Ordem é a ordem da derivada de mais alta ordem da função incógnita que figura na equação. Ficou muita ordem aqui, mas eu não encontrei outro jeito de mudar. Então, por exemplo... Bom, as equações diferenciais são mais difíceis de resolver do que as equações algébricas comuns, né, que a gente conhece no ensino médio, né? E, geralmente, cada equação diferencial é resolvida por uma técnica diferente. Para os nossos propósitos, usaremos o método da substituição, que pode transformar uma equação diferencial em uma equação algébrica simples. Vejam por meio do exemplo que a gente está usando, que é a dinâmica do oscilador harmônico simples. Você vai resolver essa equação, eu vou limpar um pouco dessa constante K e M, definindo que K sobre M é ômega zero ao quadrado. Daqui a pouco vai ficar claro porque nós usamos o ômega zero, porque esse é o problema zero. Depois nós vamos complicando o problema à medida que a gente vai avançando. E eu escrevo essa equação. Essa equação, ela aparece em vários problemas da física. Perfeito? Vários sistemas físicos se comportam como um oscilador harmônico simples. O pêndulo para pequenas amplitudes, pêndulo de torção, e aí vai. Tem muita coisa que se comporta. Eu vou considerar a seguinte solução. É um chute. É o método da tentativa. A solução que eu vou utilizar é essa daqui. X de t, que x é função de t, é igual a E elevado a alfa t, né? E eu vou substituir isso nessa equação. Quando eu substituo esse x nessa equação, eu vou obter algo muito interessante. Na primeira derivada, a derivada da exponencial é ela mesma multiplicada pela constante, alfa, no caso. A segunda derivada é a exponencial, de novo, né? Multiplicada pela constante, constante vezes constante, alfa ao quadrado. Substituindo essas derivadas e o x na equação, eu vou ter essa equação onde eu posso colocar em evidência a, que é a constante exponencial de alfa t. Note que a exponencial está com função de alfa e função de t. Tem duas constantes, o a e o alfa. Coloco a, que multiplica alfa t, em evidência, fico com essa equação, e essa equação aqui tem duas formas de eu manter a identidade, de eu manter a igualdade a zero. Eu posso fazer a exponencial de alfa t igual a zero? Posso. Só fazer o a igual a zero. Se eu fizer o a igual a zero, eu vou zerar a minha equação. Mas se eu fizer o a igual a zero, lembra que a que multiplica a exponencial de alfa t é o x, que é a função de t. Se eu fizer igual a igual a zero, essa solução é fisicamente possível? Alguém pode me falar? Matematicamente é possível. E fisicamente? O que vocês acham? Se eu pegar a mola e não fizer nada com ela, deixar ela quietinha lá, não puxar, deixar ela quieta, que solução é essa? A mola, a massa que está ligada à mola, vai estar parada na posição de equilíbrio, não está? Que corresponde x de t igual a zero. Todo mundo concorda? X de t igual a zero é uma solução, é a solução trivial. O oscilador paradinho lá. Eu quero a solução trivial, gente? Ninguém quer a solução trivial. A solução trivial é o que se chama de paia. Alguém conhece essa gíria tirando Douglas e Cristina? É uma solução paia, José Cláudio? Os mais velhos aí conhecem esse termo paia. Alguém conhece? Alguém dos jovens conhece aí o termo paia? Paia é aquela coisa Diga, pode falar. Eu conheço porque minha filha está estudando em Minas.
Aí ela vem com essa gíria, mas eu não conhecia. Eu só conheço porque tudo dela é não sei o que, Taia, mãe. E eu fico viajando sem saber o que é. É minha amiga Ressu que está aí, gente? Eu mesma, professor. Oh, que coisa boa. Ô, Ressu, paia quer dizer algo assim, entendeu? Então, a solução trivial é paia. Ou seja, oscilador paradinho lá. Eu quero uma solução que seja função de T, né? Que tem uma dinâmica, né? Que movimenta. Então, eu não vou igualar, gente, eu não vou igualar o A ômega de T, eu não vou fazer ele igual a zero, né? A é elevado a ômega, não. A é elevado a alfa T, perdão. Eu não vou fazer ele igual a zero, que seria o oscilador paradinho. Eu vou fazer alfa ao quadrado mais ômega zero ao quadrado igual a zero. Quando eu faço isso, eu tenho uma equação de segundo grau simplesinha de resolver. Eu passo o ômega para o outro lado, e aí eu tenho o alfa igual a mais ou menos raiz de menos ômega ao quadrado, ômega zero ao quadrado. Note que ômega zero ao quadrado é um número positivo real, mas ele está multiplicado por menos. Então, o ômega zero ao quadrado, eu posso escrever essa raiz quadrada como produto de raiz de ômega zero ao quadrado vezes raiz de menos 1. Raiz de menos 1 é o imaginário. Perfeito? Note que eu precisei evocar um número complexo, né, que é a raiz imaginária. Todo mundo lembra, né, que o número complexo, no caso I, é igual a raiz de menos 1. Correto, gente? Lembra? Isso aí é antigo, viu, gente? Depois eu vou passar um videozinho contando uma historinha bonita para vocês. É o pessoal da universidade que faz, junto com o pessoal da Belas Artes, faz uns videozinhos contando história da matemática. Eu achei o máximo. Então, aqui você tem mais ou menos I ômega zero. Então, a minha solução, na verdade, são duas. Uma para mais I ômega zero e outra para menos I ômega zero. Então, eu coloco na exponencial a seguinte solução. Uma constante A1 que multiplica E elevado a I ômega t, ômega 0t, mais um A2, uma constante A2 que multiplica E elevado a menos I ômega 0t. Então, eu tenho duas constantes, né? E é o que a gente esperava, porque é uma equação diferencial de segunda ordem. Nas leis de Newton, vocês lembram que você tinha a posição inicial e a velocidade inicial, vocês lembram disso? Era para determinar as duas constantes. Eu precisava lá, o professor falava, você precisa da velocidade inicial e da posição inicial para resolver o problema. Porque, do ponto de vista matemático, eu tenho que determinar essas duas constantes, porque essa solução aqui é geral para qualquer oscilador. Mas se eu quero um oscilador que parte de um determinado ponto, com uma determinada velocidade, eu preciso determinar essas constantes. Até aqui, beleza, gente? Joia. Beleza. Podemos verificar derivando isso aqui. Tá muito básico, gente? Muitos de vocês já viram isso aí, devem estar achando básico. Outros devem estar achando difícil. Então, é uma turma heterogênea, né? Mas eu acredito que deva estar tendo aproveitamento. Está todo mundo aproveitando? Douglas já viu tudo isso, Douglas. E aí eu fico... Isso é usado, Luiz, em análise de sinais de sistemas elétricos para sistemas contínuos. Sim. Nós vamos utilizar isso no circuito RLC. Entende? Então, você vê o que se chama de universalidade, né? Você vê que problemas físicos diferentes são tratados pela mesma matemática, né? Muito legal, Cláudio. Boa lembrança. Então, quando eu derivo duas vezes esse x, eu encontro menos ômega zero ao quadrado x. Ah, professor, está parecendo aquela primeira interpretação geométrica que a gente fez lá para o sistema. Sim, parece. Então, tem um jeitão matemático igual. E aí vem uma pergunta, gente. Você, né, ou vocês já devem ter visto que a solução era uma função senoidal do tipo A cosseno de ômega t mais φ0. Lembra disso? Alguém já viu essa expressão aí lá no ensino médio, na física 1, né? Todo mundo já viu essa expressão aqui para o oscilador harmônico? Um cosseno?
Quem já viu? Douglas levantou a mão. Ah, sim, mais pessoas. Espera aí, várias pessoas. Alguém já tinha visto essa da exponencial aqui? É de ômega t. A1 é de ômega t mais A2 é de menos I de ômega t? Quem já tinha, quem nunca tinha visto? Levanta a mão, por favor. Todo mundo já viu. Então, Não, 7 não. 7 7 não. levantaram a mão. Beleza, então assim, a gente está vendo agora, isso é importante, tá vendo como é que é legal? Essa troca que é o legal. Então aqui, como é que pode? Se isso aqui era solução, isso aqui é solução. Se os dois são soluções, os dois têm de escrever o sistema do mesmo jeito. Todo mundo concorda? Que a física não muda pela sua cara matemática? Ou vocês acham que a física muda se eu mudar a cara matemática? O que vocês acham? Ou seja, a matemática descreve a física, não é isso? A matemática é uma ferramenta poderosíssima, não é nem poderosa, eu faço uso de superlativo. Ela é poderosíssima para descrever a física. Mas a cosseno de ômega t a gente lembrava, né? Porque a gente pensava assim, né? O oscilador lá, seguindo assim, se eu projetasse um gráfico dele, ele seguia um cosseno assim, né? Ora ele atingia o máximo lá no positivo, depois ele parava, ia no ponto de equilíbrio, depois ele descia no máximo negativo, né? Indo para o outro lado, depois ele subia e ele ia seguindo esse processo oscilante, né? Agora, essa exponencial aqui descreve a mesma coisa disso aqui, eu estou meio curioso para isso. A função cosseno, gente, a gente percebe por oscilador harmônico, pelo desenho que a gente viu no GRIF, que ela é claramente periódica. E aí eu pergunto, será que a função exponencial de um argumento imaginário, ó, aparece um imaginário aqui, também é periódica? É uma pergunta. Gente, para entender isso aí, para responder essa pergunta, nós vamos falar um pouco de número complexo. O número complexo é um conjunto numérico onde aparece a raiz de menos 1. Por exemplo, se eu pegar 2 mais raiz quadrada de menos 9, eu posso escrever menos 9 como raiz de menos 1 que multiplica a raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, fica 2 mais 3 raiz de menos 1. Raiz de menos 1, a gente vai chamar de I, que é um número complexo. 2 é a parte real, 3 é a parte imaginária. E o pessoal estudando número complexo, que começou estudando equação algébrica, mas a coisa foi evoluindo, descobriram, né, criaram que qualquer número complexo pode ser representado por z, x mais y, onde x e y são números reais, né? Mas o i é a raiz de menos 1. Assim, qualquer número complexo pode ser visto como um vetor cujas componentes nos eixos x e y são sua parte real e a parte imaginária. Então, eu desenharia um vetorzinho assim. Esse plano, muitas vezes, recebe um nome bonitinho, o plano de Arga-Gauss, né? Em homenagem ao matemático Arga e o Gauss, né? E aqui eu tenho um ângulo, né? Que vai me dizer aqui o módulo, que o raio do ciclo é o módulo do número complexo, e ele vai ter um componente x e um componente y. E eu posso escrever isso como z igual módulo, né, que é esse valor aqui vezes o cosseno, mais i, esse valor vezes o seno. Eu coloco esse valor em evidência, então fico com essa expressão. Se eu dividir um número z pelo seu módulo, eu tenho o que se chama, né? Eu tenho a ideia de um vetor unitário. Então vou ter um vetor unitáriozinho aqui, ó. Z a chapéu é igual ao cosseno de ômega t mais i seno de ômega t. Perfeito aí, gente? Joinha? Todo mundo beleza? Todo mundo joia? Se eu derivar esse z chapéu com relação a θ, o que acontece? Se eu derivar o z chapéu com relação a θ, eu vou ter que a derivada do cosseno é o menos seno e a derivada do seno é o cosseno. Todo mundo concorda?
Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar menos 1, eu vou substituir menos 1 por i ao quadrado. Porque i é a raiz de menos 1. Então, i ao quadrado é menos 1. Quando eu faço isso, eu tenho i ao quadrado, seno de θ, mais i cosseno de θ. Coloco i em evidência, vai ficar i seno mais cosseno de θ mais i seno é o z chapéu. Então, eu vou ter a seguinte equação. dz chapéu dθ é igual a iz chapéu. Eu passo o dθ para o lado, por segundo membro, que estava aqui, né? E divido por z chapéu. O pessoal da matemática é mais formal nessas operações, beleza? Aqui a gente simplesmente passou para lá como se fosse um elemento aqui infinitesimal, beleza? A gente não está tanto no rigor matemático de fazer essas provas, já está simplesmente passando para lá. Então, eu vou fazer a derivada, a integral dos dois lados. Do θ, eu vou pegar do zero a um θ qualquer, que é um θ genérico. E desse lado, eu vou pegar meu z de 1, onde ele está pegando o θ igual a zero, né? Quando o θ é igual a zero, eu vou ter todo o meu versor no eixo x, então vai ser 1, até um z qualquer. Essa integral aqui vai ser o ln de z chapéu, de z' chapéu, de 1 a z chapéu. Vai dar ln de z chapéu. E a integral de θ, de 0 a θ, é θ. Aí eu escrevo isso. Se eu aplicar exponencial dos dois lados, exponencial do logaritmo é o argumento do logaritmo, no caso, z chapéu. E a exponencial do outro lado fica exponencial de θ. Ou seja, o z chapéu, que é cosseno de θ mais i seno θ, é igual cosseno de θ mais i seno θ. Mas isso é igual a exponencial. Então, como a exponencial é de e elevado a θ é igual a z chapéu, mas z chapéu também é cosseno de θ mais i seno θ, eu tiro que e elevado a θ é igual ao cosseno de θ mais i seno θ. Uma das fórmulas mais bonitas da matemática. Pode pesquisar na internet. Se vocês pesquisarem as equações mais lindas da matemática, vai aparecer a fórmula de Euler. Né? Note que uma exponencial de um número imaginário é oscilante, aparece o seno e o cosseno. Usando essa exponencial imaginária, eu posso escrever o seno e cosseno como? Se eu pegar e elevado a iθ, vai ser cosseno mais i seno θ. E elevado a menos iθ vai ser cosseno menos i seno θ. Somando as duas equações aqui, eu vou ter que e elevado a iθ mais e elevado a menos iθ é igual a 2 cosseno de θ. Se eu subtrair e elevado a iθ menos e elevado a menos iθ, eu corto, nesse primeiro caso aqui, eu corto o seno com o seno. Nesse segundo caso, eu corto o cosseno com o cosseno. Sobrando quem? I seno θ menos i seno θ fica 2 seno de seno θ. De onde eu tiro uma forma de escrever o cosseno em termos da exponencial imaginária e o seno em termos da exponencial imaginária. Perfeito? Isso aí é uma forma de representar uma função periódica em termos de exponencial imaginária. Então, a sua exponencial imaginária representa um sistema oscilatório. Se eu voltar à equação do oscilador harmônico, eu tinha essas exponenciais imaginárias. E eu vou fazer o quê? Eu vou definir as constantes de forma diferente. Por exemplo, a minha constante A1 e A2 vai ser escrita como meio de A é elevado a if zero, meio de A é elevado a menos if zero. Quando eu substituo na exponencial, eu caio nisso aqui. Se eu colocar meio de A em evidência, eu vou ter a soma da exponencial de E. Se eu colocar A em evidência, eu vou ter E e ômega t mais φ0,
mais T elevado a menos I ômega T φ zero sobre 2, que é quem? O cosseno. Então, nós temos aqui que essa expressão, em termos de exponencial imaginária, é a mesma expressão que o professor do ensino médio deduziu para vocês. Lembra que o professor pode ter deduzido, usando o movimento circular uniforme, projetando lá e fazendo a pontinha, partindo de um ângulo φ, ele deduziu e é a mesma. Representa a mesma coisa, só que escrita de forma diferente. Então, eu posso usar a notação complexa para descrever um sistema físico. Daí, gente, nós podemos discutir a dinâmica do oscilador harmônico simples no plano complexo. Para discutir a dinâmica do oscilador harmônico simples no plano complexo, vamos considerar as equações de movimento. Ô, professor, por que você fez isso? Aqui você colocou o x e o y? Sim. Agora eu estou pegando não o oscilador, mais 2. Mas eu não entendi. Eu coloquei 2, eu coloquei um componente x e um componente y. Só que eu mantive o K e a massa igual. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu tenho esses dois conjuntos. Eu posso a acertar os dois ao mesmo tempo, resolver os dois ao mesmo tempo. Como? Eu vou multiplicar a segunda equação por i. Se eu multiplicar a segunda equação por i, eu vou ter o y multiplicado por i em todas as equações, porque o y é constante, então ele tenta na derivada. Vai ficar a derivada de y menos k e y. E somar, o que vai acontecer? Quando eu faço isso, eu vou ter que x mais y vai ser meu z. Então, eu vou ter uma única equação. Já que z é x mais y, e ômega zero ao quadrado é k sobre m, eu vou ter uma equação que envolve a variável z. Note que eu coloquei um coraçãozinho aqui, né, indicando que é uma equação bonitinha. Então, basta resolver essa equação que a gente já tinha resolvido antes. Quando nós resolvemos essa equação, nós obtemos a solução para z. Substituímos lá, né, e obtemos isso aí. Então, a gente sabe de cara, né, que essa expressão aqui deu esses dois valores de ômega e eu tirei daqui a solução para a equação z, né, que é essa bonitinha aqui, né? Bem bonitinha. É a mesma solução. Só que agora, gente, tem um detalhezinho. Qual o detalhezinho que nós temos agora, né? O detalhezinho que eu tenho uma constante C1 e a constante C2 são constantes complexas que devem ser determinadas com as condições iniciais. E aí fica a pergunta, o que me garante que C1 e C2 do oscilador harmônico simples do plano complexo são constantes complexas e que A1 e A2 do oscilador harmônico simples, estudado anteriormente, são constantes complexas também? Quem me garante isso, né? Eu vou deixar a pergunta no ar. Mas o interessante desse probleminha é que eu posso usar essa equação para obter uma velocidade complexa. Como? Se eu derivar, eu vou usar esse termo tio aqui, V tio, que é uma velocidade complexa. Quando eu derivo aqui, eu desço a derivada da exponencial ela mesma, multiplicado pela constante A. Aqui, no caso, é a constante I ômega zero, ele desce. E aqui desce menos I ômega zero. Fiquei com essa velocidade. Se eu fizer o t igual a zero, nas equações acima, eu tenho a posição inicial e a velocidade inicial. A posição complexa e a velocidade complexa. E supondo que para t igual a zero nós tenhamos que o z0 é igual ao x0 mais y0 e o v0 é igual ao v0 de x mais i v0y, né? Que a gente está usando o complexo aqui com a visão vetorial. Se eu combinar as duas equações, as duas últimas equações, nós podemos obter C1 e C2, né, da seguinte forma. Aí ficou claro que eles são complexos. Se eu substituir isso aqui nessa equação de Z, eu vou obter
uma expressão para z de t, que é função da posição inicial e da velocidade inicial. Bem feito, como a gente esperava, né? Uma equação que envolve as condições iniciais do meu problema, né? Na matemática, né, e na física, a gente também usa muito, né? A gente fala, é um problema de condição inicial. Então, aqui eu tenho essa condição inicial que envolve a posição inicial e a velocidade inicial. Sem essa posição inicial e sem essa velocidade inicial, eu não resolvo o meu problema. Eu vou ter sempre a equação geral. E eu posso usar, na expressão anterior, né, essa expressão, né, que eu tenho o z, e vou igualar a parte real, né, do lado esquerdo com a parte real do lado direito, e a parte imaginária do lado esquerdo com a parte imaginária do lado direito da equação resultante. E aí eu obtenho o x de t e o y de t, que são funções, né, do cosseno de ômega 0t, né, e do seno de ômega 0t. Lógico, cada um multiplicado pela sua constante, que envolve aqui, no caso, as posições iniciais, né, e as velocidades iniciais, tanto em x como em y. Note que isso aqui que eu circulei aqui é real. Ou seja, eu posso fazer um gráfico desse objeto, tanto em x com relação a t, como em y em relação a t. Ou seja, você pode medir, inclusive, em laboratório, né? O Douglas aí, que é do laboratório, você pode medir isso aí no laboratório. E ver se realmente bate, né? E aí fica a pergunta, né? Podemos discutir a dinâmica do pêndulo cônico? Sim. O pêndulo cônico, ele vai ser, né, sob certas condições, ele pode ser tratado como um oscilador harmônico simples bidimensional. Só que no caso do pêndulo cônico, lógico, isso aqui acontece se você considerar o movimento do pêndulo cônico circular uniforme e para pequenos ângulos, né? Aí eu posso escrever essas duas equações em x e em y. Só que o meu ômega 0 ao quadrado vai ser g sobre L, né? Porque envolve aí a tensão que está relacionada à força-peso, essa coisa toda, né? Aparece o comprimento no meio da brincadeira, e os senos e os cossenos você faz pequenos ângulos, e aí eles acabam levando, né, a essa expressão. E aí eu vou tratar essa equação usando o que nós usamos anteriormente. Eu vou multiplicar a segunda equação da mesma forma, por i, e vou somar com a primeira. Quando eu faço isso, eu vou obter, né, que essa expressão aqui, ó, vai me levar novamente a uma equação diferencial de z, onde z é x mais y, beleza? Z é x mais y. Então, eu vou usar z igual x mais y, e ômega ao quadrado, né, ômega 0 ao quadrado, eu vou chamar de g sobre L. Quando eu faço isso aqui, eu escrevo novamente aquela equação em z que a gente tinha. Lembra do coraçãozinho? Deixei o coraçãozinho. Daí eu vou ter a solução para a equação diferencial como visto anteriormente. Bom, resolvemos o problema do pêndulo cônico. Só que agora meu ômega 0 é g sobre L, e não mais K sobre M. Lembra? Né, que era oscilador, agora é G sobre L. Mas tem o mesmo comportamento, a mesma dinâmica. Bom, gente, de posse disso tudo, vem o penúltimo probleminha. Eu acho que esse é o penúltimo probleminha da aula. Olha só. Então, esse aqui é bem grande, né? Mostre que a solução... Todo mundo tranquilo, todo mundo descansado, todo mundo bem? Sigamos. Está muito chato, muito entediante. Deixa eu parar um pouco e ver como vocês estão aí. Se vocês estão bem. Se vocês estão legais.
Está todo mundo bacana. Todo mundo jóia, todo mundo beleza. É o que eu falei para vocês. Essa turma é caladinha, professor. Ela tá jóia. Mas aí é o que eu falei, né? O conteúdo, a quantidade de conteúdo é muito grande, a gente perde. E aí vamos ter mais coisas interessantes agora. Né? Começa assim, mais básico, vai subindo, né? O nível. E aí vai ter coisinhas bem interessantes daqui a pouco. E aí eu vou... Podemos seguir? Seguimos? Joia. Deixa eu ver o chat aqui, se alguém pode sim. João Pedro, todo mundo. E aí, João, beleza? Beleza, professor. Ah, que bom. Vocês estão gostando, né? Tá bom, né? Tá ótimo, né? Então vamos continuar. Tá todo mundo de olho nas aplicações de quântica, eu sei disso. Cristina vai acabar com o meu curso porque ela vai ficar com a melhor parte, que é a aplicação da mecânica quântica. Olha que coisa boa. Mas isso é interessante. Vamos lá. Esse probleminha aqui diz, mostra que a solução pós-transiente, isso aqui é importante, José Cláudio usou um termo aí, muito usado em circuito, né? E aí ele falou de circuito, o transiente ele é muito usado em circuito. Pós-transiente, do oscilador harmônico amortecido. Então, o transiente também existe nos sistemas mecânicos. Sujeito a uma força externa variável, né? Essa equação é a parte real disso aqui. Então, a solução é a parte real. No problema, quer que vocês mostrem isso. Depois, ele quer que mostre que a expressão real de x e t, que é isso aqui, é isso aqui. E que se eu definir φ0 desse jeito aqui, eu consigo escrever meu x de t desse jeito aqui. E aí, depois, pergunto, o que acontece quando ômega igual a ômega zero? O que vocês acham desse probleminha? Todo mundo resolve de boa, todo mundo tem dificuldade. Eu gostaria de ouvi-los agora. Foi um probleminha bem escolhido. Mais difícil. Parece difícil? Só tem tamanho, Jesus, você vai ver só. Só enorme. Ele só tem tamanho, você vai ver que ele é bem bonitinho. Alguém sabe do sistema físico que obedece isso aí, bonitinho, na prática? Essa equaçãozinha. Alguém levantou a mão aí, pode falar. André, Lucas também levantou a mão. Pode falar, gente, fica à vontade. Bom que vocês descansam um pouco minha garganta. Diga aí, Lucas. Pode falar. André falou ali no chat, oscilador amortecido forçado. Sim, oscilador harmônico amortecido forçado, é um sistema. E o oscilador harmônico forçado representa alguma coisa prática aí no nosso dia a dia? Alguém sabe? Eu imagino que amortecedor de carro, por exemplo, aqueles também de porta para não bater. Cara, perfeito. Quem tá falando aí? Abreu, professor. Abreu. Que vozeirão é esse, Abreu? Você tá com uma vozeirão de locutor assim, rapaz? Acho que é o microfone, Olha, rapaz, que é isso? Parece um radialista, um negócio assim, rapaz. Nó. Bem, amigos da Rede Globo, vamos narrar agora. Gostei da sua voz, Abreu. Pô, que vozeirão, rapaz. Deixa eu até encorpar mais minha voz agora, senão eu vou ficar com vergonha. Ótimo, Abreu. Amortecedor de carro, perfeito. Porta batendo. Então, vamos lá viajar nessa brincadeira aqui, ó. Os sistemas físicos oscilatórios são descritos adequadamente pelas equações do oscilador harmônico simples? Ele descreve em parte, gente. Só que acontece um detalhe. Em diversas situações do nosso cotidiano, os movimentos oscilatórios têm uma duração finita. Eles têm um começo e um fim. Por que eles param? Eles não ficam se movendo o tempo todo no ir e vir. Por que eles param? Isso acontece basicamente porque eles perdem energia. E se eles perdem energia, existem forças dissipativas, tais como força de atrito no sistema. Então, eu vou pegar meu oscilador harmônico e vou fazendo por etapa. Primeiro, eu vou colocar atrito no oscilador harmônico. Para colocar atrito, eu vou ter que modelar o meu sistema. Na modelagem do meu sistema, eu vou colocar o atrito, vou pensar no fluido, por exemplo, né? Você deu o exemplo, Abreu, do amortecedor de carro, exemplo brilhante. Porque eu vou colocar aqui um óleo, por exemplo, né, um fluido, que vai dissipar essa energia. Pô, mas você está dissipando energia, mas você precisa dissipar energia, porque você precisa que seu sistema
Você não quer que seu carro fique igual aquelas carroças da roça, você já viu? Aquelas carroças da roça que fica o tempo todo. Aquilo ali tem uma utilidade que eu posso falar para vocês dessa utilidade das carroças da roça presencialmente. Eu não vou falar da utilidade das carroças da roça, porque iria ser censurado pelo YouTube. Então, eu posso falar presencialmente a utilidade das carroças da roça que oscila sem dissipação. Perfeito? Depois eu falo isso. Mas nesse líquido que eu mergulhei, eu vou ter que ter um modelinho para a força. E a força eu vou colocar como menos BV. Ou seja, a força depende da velocidade com que a massa percorre o fluido. Né? Quanto maior a velocidade, maior a força. Quanto menor a velocidade, menor a força. E o sinalzinho negativo significa que essa força está sendo contrária, né, à velocidade. Perfeito, gente? Até aí, beleza? Então, a resultante das forças vai ter que ter a força da mola e a força dissipativa. Até aí, beleza? Todo mundo entendeu por que fica menos Kx menos BV? Força da mola menos força dissipativa. Né? A força da mola, que é menos, que é uma força restauradora, e a força dissipativa. Então, tem duas componentes de força, duas forças que contribuem para a resultante. Mas nós lembramos da segunda lei de Newton, que a massa vezes a aceleração é a soma das forças. Eu passo a massa, eu divido a massa dos dois membros, né? Divido o primeiro membro pela massa e o segundo pela massa, ou passo a massa para o outro lado dividindo, como preferirem. Vou ter que a derivada segunda de x com relação ao tempo é igual a menos k sobre mx menos b sobre m dx dt. Note que a velocidade é a derivada primeira. Então, aqui eu vou ter uma equação diferencial de segunda ordem, né? Que vai ser a equação do oscilador harmônico amortecido. Né? Para o amortecedor de carro ainda está faltando uma coisa aí, que é os buracos da rua. Beleza? Os buracos da rua vai entrar daqui a pouco. Né? Vamos pegar, não um buraco, mas vamos pegar uma rua lá na Chapada, que é feito por aqueles blocos, lá em Ouro Preto, que tem aqueles blocos, as ruas cheias daqueles blocos que o carro passa oscilando, né? Ali você tem uma força. Eu não pus essa força ainda. Então, nessa equação, eu vou escrevê-la de uma forma simplificada desse jeito. E vou resolver como anteriormente. Ó. E antigamente também. Resolver como anteriormente, colocando o quê? Um método de tentativa. Vou escolher uma função de t, x função de t, de chute, que vai ser c é elevado a pt. Substituo aqui. Aqui a primeira derivada e aqui a segunda derivada. Então, se eu tomar a primeira derivada, vai ser P, que multiplica C, é elevado a PT, que é PX. Se eu derivo novamente, desce o P novamente, vai ser P ao quadrado C, PT. É elevado a PT, que é P ao quadrado que multiplica X. Fazendo isso tudo, eu chego novamente a uma equação algébrica. Olha só que beleza. Essa equação aqui, ó, eu posso fazer o x novamente igual a zero, mas essa solução não interessa, que seria o oscilador parado, né? Ou posso fazer p ao quadrado mais gama p mais ômega zero ao quadrado igual a zero. Se eu faço esse igual a zero, eu tenho uma equação de segundo grau. Note que eu não considerei a equação trivial, x de t, né, igual a zero. Eu considerei só a solução não trivial. E essa equação ali é chamada de equação característica. Eu vou tomar a derivada de segunda ordem, obtenho essa equação de segundo grau. Para resolver a equação de segundo grau, eu vou resolver a equação de segundo grau, a equação diferencial, eu vou resolver a equação de segundo grau, e essa equação é conhecida como equação característica, a equação de segundo grau. Ela pode ter outras formas. Quando eu resolvo, eu uso o método de Bhaskara, a fórmula de Bhaskara. Chego nesse
nesse valor aqui. Observe o seguinte. Olha o que vocês vão observar. Eu tenho valores de gama, que é B sobre M, e valores de ômega zero ao quadrado, né? Ou valores de ômega zero, que é raiz, né? De K sobre M. Ou seja, eu tenho gama ao quadrado, que é B ao quadrado sobre M ao quadrado, e ômega zero ao quadrado, que é K sobre M. K é a constante na mola. Se a mola é mais dura, mais mole. M é a massa que está ligada. No caso do exemplo do amortecedor, a massa do próprio carro, né? E B é a viscosidade do fluido que está lá, que vai dissipar a energia do meu oscilador. Eu vou estudar essa dinâmica com essa equação, usei isso aqui, só para resumir, e obtive isso aqui. E agora nós vamos extrair as consequências para o movimento do oscilador, né? Comparando os valores de gama, de amortecimento, e o valor de ômega zero, de elasticidade. Então, tem que comparar os valores dentro dessa raiz. Porque, por exemplo, se o ômega zero ao quadrado é maior que isso aqui, eu tenho um valor negativo. Então, eu vou ter uma raiz de um número negativo. Logo, vai surgir o I. Lembra que o I, a exponencial de I estava ligada a um termo oscilatório? Mas se o gama ao quadrado sobre 4 for maior que o ômega zero ao quadrado, eu vou ter uma raiz positiva. Entende? Então, vamos brincar com esses valores. Então, obtive isso aqui. Para a gente brincar com isso, eu vou pegar o primeiro caso, que o gama sobre 2 é menor que o ômega zero. Então, se o gama sobre 2 é menor que o ômega zero, vai surgir raiz de número negativo. E a gente vai chamar esse amortecimento de subcrítico. É um sistema com amortecimento subcrítico. Como é que trata isso aqui? Bom, nós já vimos que a raiz de número negativo leva a um exponencial de argumento imaginário. E, portanto, a um movimento oscilatório. Mas como o corpo oscila, que é a grande questão. Então, vou pegar o subcrítico. No subcrítico, eu vou pegar o gama sobre 2 menor que o ômega zero. Como o gama sobre 2 é menor que o ômega zero, eu vou colocar em evidência o menos 1. Quando eu coloco em evidência o menos 1 sai para fora aqui, fica ômega zero ao quadrado menos gama ao quadrado sobre 4. Pronto. Eu vou escrever isso aqui como raiz de menos 1, que multiplica a raiz disso aqui tudo. Raiz de menos 1, nós vimos que é quem? A raiz de menos 1. Raiz de menos 1 é quem? É o... Unidade complexa é isso. É o complexo. Isso aqui, gente, eu vou chamar de um número. Eu vou chamar de ômega. Para diferenciar do ômega zero. Por quê? Porque o ômega zero era quem? O oscilador harmônico simples. A raiz de menos 1, vocês já falaram, o imaginário. Então, eu vou ter que mais ou menos P vai ser menos gama sobre 2, mais ou menos I ômega. Ó, beleza, perfeito. Vou pegar isso aqui e colocar aqui em cima, na exponencial. Não é isso a solução? Quando eu pego isso aqui e coloco na exponencial, ora considerando positivo e ora considerando negativo, eu vou ter que ter duas constantes, a constante C1 e a constante C2. Então, vocês podem observar que a frequência ômega, fisicamente, essa frequência aqui, ó, que nós escrevemos agora, ela é menor que a frequência de um oscilador simples. Todo mundo viu que a frequência é menor? Que ele oscila com menor frequência? Porque eu vou pegar o ômega zero ao quadrado, subtrair de um valor e tirar a raiz. Isso tem que ser menor que o ômega zero ao quadrado. Todo mundo concorda? Então, ele oscila com a frequência menor. Eu já esperava isso, porque o fluido vai dissipar energia, né? Vai diminuir a velocidade. Então, ele vai oscilar numa frequência menor. Joia. Mas o mais interessante disso tudo é que quando eu escrevo essa equação, eu posso colocar em evidência esse termo menos gama sobre 2. Quando eu coloco em evidência, vai aparecer quem? E elevado a menos gama sobre 2, que multiplica T. B
é elevado a I ômega T, mais C é elevado a menos I ômega T. B e C são constantes que eu preciso de quê, gente? Da posição inicial e da velocidade inicial para determinar. Beleza? Mas eu já vi a dinâmica do meu, eu já vi o jeitão do meu oscilador para o caso subcrítico, que é o caso quando o gama sobre 2 é menor que o ômega 0. Não é isso? Para entender melhor esse oscilador, eu vou fazer igual eu fiz antes. Eu vou definir B, a constante B, como meio de A é elevado a mais I φ0, e o C como meio de A é elevado a menos φ0. Quando eu faço isso, e substituo aqui, eu posso colocar o A em evidência, né? E vou usar o θ e vou lembrar do cosseno. Ah, professor, então vou ter aqui algo mais fácil de ver do que essas exponenciais complexas. Sim, por olhar treinado, ele já olha para a exponencial com argumento imaginário e já vê uma oscilação. Para a gente que está começando, a gente já vê aqui tem que colocar dessa forma para ver a oscilação mais facilmente, né? Então, veja que o cosseno de ômega t mais φ0, ele é uma função que oscila. O A é a amplitude, né? O ômega, a frequência, que é menor do que a frequência do oscilador harmônico simples. Se eu tirasse o fluido ali, né? Tirasse o óleo, ele ia oscilar numa frequência maior, mas como tem um óleo, ele oscila numa frequência maior. E o φ0 é a fase inicial, é de onde o oscilador partiu. Quando eu coloco isso no gráfico, tem uma coisa interessante. Se eu for olhar um gráfico disso aqui, como é que seria o gráfico? Alguém pode imaginar? O gráfico teria essa cara. Ela vai oscilar com a frequência menor do que a frequência do oscilador harmônico simples, mas devido a esse termo aqui, ó, a amplitude é multiplicada por uma exponencial negativa de t. Essa exponencial negativa vai me dar essa diminuição da amplitude. Então, o meu oscilador ele vai oscilando e cada vez com amplitude menor até ir a zero. Esse é o caso do oscilador harmônico subcrítico. Um exemplo típico dessa situação, gente, é a porta de alguns hospitais. Vocês já viram? E pronto-socorro? Quando alguém passa pela porta, ela inicia a oscilação com uma amplitude, com uma grande amplitude, e essa oscilação vai diminuindo. Parou. Lembra? Já viu isso aí? Todo mundo já está imaginando a imagem na cabeça aí? A porta do hospital acontece isso aí. Então, é algo basicamente assim. Ele começa a oscilar e ele vai diminuindo as suas oscilações, né? A sua amplitude, na verdade, com o tempo. O oscilador pretinho, não, ele continua. É um cosseno normal, né? Olha o oscilador pretinho aí. Já o azulzinho, ele vai diminuindo. Ah, professor, por que você colocou a mola do oscilador azulzinho mais grossa? Primeiro, porque foi o GIF que eu achei. Depois, porque note que ele tem a mesma frequência. Para ele ter a mesma frequência, eu vou ter que colocar uma mola mais grossa para poder compensar a dissipação. Perfeito? Aí eu nivelei aí na frequência para a gente poder comparar melhor os dois osciladores. A amplitude se mantém constante, o outro, a amplitude diminui com o tempo. Pessoal, alguma pergunta, gente? Alguém tem alguma pergunta? Note que a energia diminui com o tempo. Perfeito. Agora nós vamos para outro caso, o amortecimento supercrítico. No amortecimento supercrítico é a mesma solução, só que o meu gama sobre 2 é maior que o ômega 0. Se o gama sobre 2 é maior que o ômega 0, eu vou ter uma raiz de número positivo, né? Na raiz de um número positivo, eu vou chamar essa raiz do número positivo de beta. Então, vai ser menos gama sobre 2 mais beta, que é mais raiz de
gama ao quadrado sobre 4 menos ômega 0, que é menor que o amortecimento, mais C é elevado a menos gama sobre 2, que está aqui, né, mais beta, porque eu coloquei o menos em evidência aqui. E nessa brincadeira aqui, eu tenho aí algo muito interessante. Observe que o sistema não apresenta oscilações. Uma vez que colocado fora do equilíbrio, você puxou ele lá, ele decai para este em um processo descrito por duas exponenciais. A primeira delas acarreta um decaimento lento, porque eu peguei o gama menos beta, então o argumento da exponencial vai ser pequeno, né? E a outra um decaimento rápido, porque o argumento da exponencial é grande. Então, se eu fizesse gráficos de exponencial, né, eu ia ver, por exemplo, assim, exponencial de e elevado a menos 1 sobre 25x. Você vê que ela cai, vai a zero, mas devagarzinho. Mas se eu pegar e elevado a menos 5, x sobre 5, então ela tem um decaimento mais rápido. Se eu pegar e elevado a menos x, mais rápido ainda. Se eu pego e elevado a menos 5x, cai mais rapidamente. E elevado a menos 25x, cai muito rapidamente. Então, quanto maior o argumento da exponencial negativa, mais rápido ela decai. Mais rápido ela vai a zero. Então, nesse oscilador aqui, eu tenho um decaimento lento e um decaimento rápido. Então, um exemplo típico dessa situação são as portas dos escritórios. Já viram? Alguém abre a porta do escritório, quando alguém passa, ela inicia o movimento em direção ao repouso, na posição de equilíbrio. Aí ela vai assim, né? Bem devagarzinho. Já viu que eles têm aquelas molas de escritório? Aí a gente tem, se fizer o gráfico disso aqui, né? A gente pode melhorar o gráfico disso aqui, né? Melhorar a interpretação, usando o B e o C escrito de novo em forma, né? De meio de A é elevado a φ0, mais meio de A é elevado a menos φ0, se eu substituir isso aqui, eu vou ter uma outra expressão trigonométrica, só que agora trigonométrica hiperbólica. Eu vou ter o cosseno hiperbólico. O cosseno hiperbólico é E elevado a x mais E elevado a menos x sobre 2. Note que o argumento da exponencial aí não é imaginário. É real. E o seno hiperbólico é elevado a x menos E elevado a menos x sobre 2. Ô, Luiz, tudo isso aí dá para ser simulado no MATLAB. Sim. No MATLAB, no Máxima, fica muito bonito. Fica muito lindo. Perfeito? Mas eu fiz aqui a parte, né, bem analítica, porque o conhecimento começa por essa parte, né? Depois você voa no computador, né? Primeiro você pega da forma difícil, né, Cláudio? E depois você vai para a parte mais bacana, né? A parte de simulação é linda. Quando você pega ali, você faz ali, fica bonito de ver. Mas eu acho que o conhecimento teórico precede, né? Eu tenho essa opinião, né? É uma opinião minha, né? Até porque o ProCiema já é um projeto, né, de ensino, né? Ensino de ciências e matemática. E está a matemática aí no meio disso aí. Mas perfeito, boa observação. Dá uns gráficos bonitos, né? Se eu fizer o gráfico lá no MATLAB, você vai obter algo mais ou menos assim, né? Então, a equação da posição em função do tempo tem a forma da curva da figura ao lado, né? Ela é um cosseno hiperbólico multiplicado por um exponencial. E o resultado é o decréscimo monatômico da amplitude. Então, na realidade, gente, não chega a acontecer nenhuma oscilação. E à medida, né, que o tempo evolui, a distância ao ponto de equilíbrio vai ficando sempre menor. Ele cai a zero. Bom, finalizamos com o amortecimento crítico, onde eu tenho uma igualdade entre, né, o gama sobre 2, que é igual ao ômega 0. E aí, nesse caso aí, ó, eu tenho raízes iguais. Né? Porque aí a raiz aí vai dar zero, né? Então, eu fiquei com os dois valores não vai ter só menos gama sobre 2.
E aí nós vamos ter que usar um artifício, né? No início, o Heitor tinha perguntado se o Kleber Machado, né, já dava suporte. Aqui nós vamos usar o Kleber Machado, nós vamos referenciar. Nós não vamos demonstrar isso, viu? Então, nesse caso, as duas raízes são iguais. E, portanto, o esquema até aqui utilizado só fornece uma solução para a equação de movimento, a qual vai ter a forma o quê? A é elevado a menos gama t sobre 2. Então, falta uma solução. Mas verifica-se que, nesse caso, a função x de t, que é bt elevado a menos gama t sobre 2, também é uma solução. E esse é um procedimento padrão, né? Vocês podem ver lá o livro do Kleber Machado, Equações Diferenciais Aplicadas à Física, da página 105 à página 107, a demonstração desse teorema. E aí eu uso essas duas soluções. Pega essa primeira solução, pega a segunda, né, que a gente é a primeira multiplicada por t, e quando eu somo, eu tenho uma equação diferente, eu tenho uma solução com duas constantes. E esse amortecimento crítico aí, ele também é interessante. Então, nós temos oscilação livre, você oscilava aí, ó, sem amortecimento, sem nada. Com amortecimento, ele vai oscilando até ir a zero. Se o amortecimento for forte, né, eu vou ter, que é o caso supercrítico, né, ele vai, oscila e chega a parar. No amortecimento crítico, né, acontece essa coisa. No supercrítico você tem uma curva mais acima, no outro ele, né, ele vai mais abaixo. Então, no caso crítico, o oscilador para na posição de equilíbrio antes de completar a primeira oscilação. No caso supercrítico, o oscilador nem sequer chega a atingir a posição de equilíbrio, perfeito? O gráficozinho aqui já te mostra direitinho. Então, ele vai, antes de chegar na primeira, no caso crítico, antes de chegar na primeira, ele para na posição de equilíbrio. Né? O outro nem sequer chega a atingir, ele para antes. Perfeito, gente? Bom, isso abre a pergunta. Os sistemas físicos oscilantes são descritos adequadamente pelas equações do oscilador harmônico amortecido? Bom, não. Se quisermos ser mais completos, precisamos resolver o problema mais realístico, em que não só temos amortecimento, mas também temos uma força externa atuando, de modo a impor movimento continuado ao sistema, compensando o amortecimento. É o caso do carro. Zé Cláudio, que estudou em Ouro Preto, foi, José Cláudio? E José Cláudio, você estudou em Ouro Preto, foi? Eu sei que você fez um curso técnico aí, ou trabalhou, não sei. José Cláudio deve ter saído, ele tá dengoso? Não, ele respondeu no chat. Eu vou ler esse chat, mano. Eu não vi o chat. O que ele falou aí? Ah, não, foi aqui, tem uns minutinhos, mas ele respondeu, acho que ele tá aí. Tá aí, né? Bom, então lá em Ouro Preto, você tem aquelas ruas que são calçadas, né? Então, quando o carro passa ali, tem um amortecedor dentro do carro, a força externa é aquele, né? Aquele calçamento ali vai exercer uma certa força externa no carro. E se você não tem um amortecedor bom, você vai sofrer. Uma carroça ali iria oscilar bastante, né? Na roça, numa estrada mais acidentada, mas tem uma utilidade, mas essa utilidade da carroça eu só posso falar presencialmente, porque tem a questão da lei aí que do YouTube, que eu tenho que dar uma explicação mais detalhada da carroça, que tem uma utilidade muito importante e recreativa, inclusive. Mas isso aí eu posso falar presencialmente. Mas aí, gente, se a gente quiser tratar, a gente tem que pôr essa força externa. Então, aqui nós temos um exemplo dessa mulher, né, dessa mãe, empurrando o menino no balanço. Ela está exercendo uma força que é cadenciada. Essa força é uma força oscilante, para que o menino no balanço cada vez mais ganhe uma amplitude maior, né? Ela exerce essa força. E aí, ó, eu vou imaginar o corpo se movendo no líquido, igual anteriormente,
e vou colocar uma força externa oscilante. Eu vou colocar uma força externa oscilante simples, que é uma força externa que é um F0, né, que corresponde à amplitude da força, cosseno de ômega t. Então, ora essa força vai ser 0, ora ela vai ser F0, né, ela vai crescendo, crescendo até chegar a F0, depois ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até 0, depois ela vai diminuindo de 0 até menos F0, mudando de direção, né? Mudando de sentido, perdão, não de direção, mudando de sentido, e depois ela volta a crescer de novo a 0 e vai para F0, e assim ela vai o tempo todo mudando de sentido. Ora ela atua num sentido, ora ela atua no outro. Tem gente que pega o balanço, puxa e empurra. Puxa e empurra. É um exemplo dessa força cossenoidal. Perfeito? E eu vou ter que escrever uma equação para isso. Para escrever uma equação para isso, eu vou usar a equação da dinâmica clássica, que é a segunda lei de Newton, que vai ser a força da mola. Eu estou usando uma mola, que é o amortecedor do carro, menos Kx, menos B, V0, que é o termo dissipativo, mais F0 cosseno de ômega t, que é a força externa. A massa vezes a aceleração é resultante das forças. Então, eu vou escrever que F é igual a isso tudo aqui, que é a massa vezes a aceleração. Divido todo mundo pela massa e vou usar constantes para deixar a minha equação mais limpa. Por exemplo, K sobre M é o ômega 0 ao quadrado, B sobre M é o gama, e F0 sobre M é um Fzinho que eu vou chamar, para ficar fácil, ficar uma equação bonitinha. E passo todo mundo para o primeiro membro. O X, né? E o B sobre M, tudo para o primeiro membro. Então, eu tenho uma equação diferencial agora não homogênea. Ou seja, essa equação diferencial que antes era igual a 0, ela é não homogênea, ela não é mais igual a 0. E aí eu pergunto, o que fazer para resolver essa equação diferencial não homogênea? Bom, essa equação diferencial sem a força externa é a equação diferencial homogênea, pois continha apenas termos lineares em x e suas derivadas. A equação acima, que descreve o movimento forçado, né, tem um termo do lado direito, que é o termo de força. Mas não contém nenhuma variável, né, do oscilador em si. E é então denominado o quê? Equação diferencial não homogênea. Dessa pergunta aqui fica, uma equação diferencial não homogênea tem a seguinte propriedade. Qual a propriedade básica da matemática de uma equação diferencial não homogênea? Se eu tiver uma solução x1 que obedece essa equação e uma solução x2 que obedece essa equação, eu sei que se eu somar essa equação com essa e definir x como A mais x1, B mais x2, ou seja, eu multiplico x1 por A, substituo na equação, multiplico x2 por B e substituo na equação, eu vou obter que AX1 mais BX2 também é uma solução da seguinte equação, que é A F1 mais B F2. Esse teorema, o princípio, né, ou propriedade, é chamada de princípio da superposição das oscilações lineares. E ela nos permite substituir o problema expresso, equação do oscilador harmônico forçado, por outro mais fácil de resolver. Como? Supomos que x de t e y de t obedeçam a seguinte equação, ou seja, o x de t obedece à equação original, que é que eu quero obter, e eu vou criar uma outra equação parecidíssima com essa, para y, só que a força externa agora vai ser F0 seno de ômega t. Professor, você está complicando. Você tinha um problema, você criou outra equação, para quê? Eu vou pegar a segunda equação
vou multiplicar por menos I e vou somar com a primeira. Para que isso? Porque quando eu multiplico essa segunda por menos I e somo com a primeira, eu vou obter, né, que Z vai ser x menos I e Y de T, né? Z de T vai ser x de T menos I e Y de T. E quando eu somo esses dois aqui, eu vou identificar cosseno de ômega t menos I seno de ômega t com a exponencial elevada a menos I ômega t. Perfeito? Essa exponencial, ela é mais fácil de trabalhar. Então, tem aqui agora uma equação diferencial em Z, que é complexo. Note que a minha solução é só X, mas eu estou resolvendo Z. Eu estou dando para receber. E tem um provérbio que diz que é dando que se recebe. Então, nós estamos aplicando isso aqui, brincadeiras à parte. Mas aqui o Z é mais fácil de resolver por conta dessa exponencial. E aí, eu tenho que observar o seguinte, né? Para resolver essa equação, basta resolver essa equação abaixo aqui, que foi a que nós construímos, e tomar a parte real da solução encontrada. Por quê? Porque o Z é x de t menos i y de t. Eu só pego o x de t, que é a parte real do Z. A solução dessa equação diferencial é composta da soma de dois termos. O termo transitório, que depende das condições iniciais e que desaparece ao cabo de um certo tempo, né? Então, o termo transitório, ele depende das condições iniciais e depois ele desaparece depois de um certo tempo. Teoricamente, esse tempo é infinito, mas na prática ele é muito pequeno. Isso acontece em sistemas elétricos, qualquer sistema. E tem o termo estacionário. O termo transitório a gente chama de transiente. E o termo estacionário independe das condições iniciais e que permanecerá depois de desaparecer o estado transitório. Então, seria mais ou menos assim. Inicialmente, ele faria uma oscilação meio maluca assim, depois ele entraria no regime estacionário e vai oscilar, né, com a frequência igual à frequência da força externa. Então, nesse estado, o sistema oscila com a mesma frequência da força externa ômega. Bom, eu vou tomar a equação e vou tomar a solução, né, que é igual à solução da força. Vou usar uma expressão semelhante à força, porque ele vai oscilar igual à força, então ele tem que ter o mesmo jeitão, tem que ter o mesmo comportamento. Note que minha força, a força que eu estou tratando aqui, ela tem uma amplitude F0, que é o F0 sobre M, e multiplicada por uma exponencial de menos I ômega t. Eu quero algo parecido. Então, meu Z vai ser uma amplitude A, multiplicada por E, né? E ômega t. Ou seja, tem o mesmo jeitão matemático da força. De início, ele reage de uma forma, mas depois ele entra, né, na solução estacionária. Substituindo na equação diferencial, esse Z, aí eu vou tomar a primeira derivada, a segunda, o próprio Z, eu vou encontrar essa equação. Ah, mas isso aqui é Z. Ó. Se isso aqui é Z, basta isolar Z. Isso aqui é Z e isso aqui é um conjunto de constante. Ó. Eu vou pegar esse conjunto de constante e passar para cá dividindo. Quando eu faço isso, eu vou encontrar o Z. O meu Z, de uma forma bem bonitinha, vai ser F0, é de menos I ômega t, que é a força que eu tinha, dividido por essas constantes aqui. Observe que aqui eu já tenho a minha solução, que é a função do tempo. Né? E é oscilante, porque aparece uma exponencial de um argumento imaginário. Ah, beleza. O próximo passo agora é decompor a função. Eu vou decompor essa função aqui
numa parte real e numa parte imaginária. Professor, mas danou, porque você tem uma parte imaginária embaixo. O que eu faço com essa parte imaginária embaixo? Isso aqui tudo bem. E elevado a menos I ômega T é cosseno de ômega T menos I seno de ômega T. Mas e essa parte aqui embaixo? Eu posso sumir com ela. Como? Eu multiplico embaixo e em cima pelo conjugado complexo. Quando eu multiplico embaixo e em cima pelo conjugado complexo, né? Que vai ser ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado mais I ômega mais I gama ômega. Isso aqui, quando eu faço esse produto, vai me levar a um módulo aqui embaixo. Ou seja, eu não vou ter mais imaginário aqui embaixo. Então, quando eu faço isso, eu vou ter o quadrado dessa componente mais o quadrado dessa componente. E aí, só que eu tenho que multiplicar em cima por esse termo conjugado aqui. E abrir a exponencial. Bom, agora ficou fácil. Basta multiplicar termo a termo. Aqui, ó. Esse primeiro com esse. Depois esse aqui com esse. Depois esse aqui com esse. Depois esse aqui com esse. Ou seja, eu pego, né? Cada termo da multiplicação. Pego isso aqui. E faço a multiplicação com esse e com esse. Depois eu pego esse mesmo termo aqui e faço a multiplicação com esse e com esse. E agrupo tudo. Quando eu faço isso aqui, ó, eu chego que nós temos a parte real e a parte imaginária. Eu vou mostrar só a parte real. Quando vocês fizerem em casa, dever de casa, vocês vão ver que tem uma parte imaginária que não nos interessa. Por quê? Porque o que me interessa é apenas o meu x de t. Esse x de t é a solução procurada. Note que é uma solução bem grande, mas está bonitinha. Eu posso melhorar mais ainda essa solução. Para colocar a solução acima numa forma mais fácil de interpretar, nós vamos definir o ângulo φ0, que é a dica do polema. Lógico. Ah, professor, do nada sendo difícil, é lógico. Os caras que resolveram antes, eles foram resolvendo, bateram cabeça num monte de coisa, depois você apresenta a coisa desse jeito, como se fosse direto. Mas não foi direto, né? A gente sabe que no método de transposição didática não tem nada de didático. Porque faz com que o estudante pense que o cara que resolveu é um gênio maravilhoso, não que eles não sejam geniais, mas que é um gênio maravilhoso que não passa por dificuldade. Aí ninguém quer fazer ciência, quer fazer matemática, quer fazer física, quer fazer biologia, quer fazer química, porque acha que a coisa vem pronta. Mas não é assim. A gente sabe que o processo é difícil, é árduo. E eu vou escrever essa equação de x, quando eu substituo esses valores, né? Note que você colocou uma raiz aqui, para cancelar com essa raiz aqui, para cancelar com esse termo aqui de baixo, né? Eu coloco tanto o ômega e as coisas, o gama, tudo dessa forma aqui, né? Você pega o ômega menos ômega zero, vai ter essa raiz. O gama menos não sei o que, vai ter essa raiz também. Quando a gente faz isso aqui, ó, vai ficar os dois termos em seno e cosseno, e a gente consegue escrever de uma forma mais limpa. Ah, professor, agora ficou fácil. Porque eu vou aplicar aquele negócio lá, cosseno de ômega t, cosseno de φ0, mais seno de ômega t, mais que multiplica seno de φ0, é igual, né? Se eu aplico isso aqui, o desenvolvimento do cosseno da diferença de dois arcos. Ah, professor, então eu pego isso aqui, substituo ali, tenho uma equação mais curtinha para o x de t. E é mais fácil de interpretar, porque a gente vê aqui o termo oscilante, que vai oscilar, né, com a frequência menor que o ômega zero, e vocês podem observar que quando a frequência da força for igual à frequência, não é uma frequência diferente, né? Quando a frequência da força
foi igualzinha à frequência ômega zero, que é a frequência de oscilação do sistema, né? Do oscilador. Lembra lá que o ômega zero era a raiz de K sobre M, dependia da massa e da mola, dependia da física do sistema. Eu vou ter oscilações com amplitude máxima. Isso tem um nome. Chama-se ressonância. Ou seja, a amplitude cresce quando eu tenho, né, esse efeito. Se eu tiver um gama igual a zero, né, note aqui que eu tenho um gráfico de ômega, que é a frequência da força, sobre ômega zero, a frequência do sistema, frequência natural. Tem aqui vários valores que mostram o crescimento da amplitude, mas se não tiver amortecimento, né, eu vou ter a ressonância aqui e a amplitude tenderia a infinito. Mas isso não ocorre na prática, porque sempre você tem amortecimento, perfeito? E aí a gente, analisando a solução acima, identificamos duas frequências de oscilação. Aquela que o sistema possuiria caso oscilasse, né, livremente, denominada frequência natural, que é o ômega zero, e aquela devido à força externa, que denominamos de frequência de excitação ômega. Quando o objeto é excitado por algum agente externo em uma de suas frequências naturais, dá-se o que se chama de ressonância. O objeto vibra nessa frequência com amplitude máxima, só limitada pelos inevitáveis amortecimentos. Beleza? Bom, uma criança usa isso do balanço, ela vai movimentando o seu centro de massa, de forma que a frequência que ela, né, vai forçar vai ser igual à frequência do balanço e ela vai só ganhando amplitude. E aí ela vai balançando cada vez com amplitude maior. Né? Tem a lenda do regimento Napoleão, que entrou marchando em uma ponte, né? E a frequência do compasso da marcha, por azar, coincidiu com a frequência natural da ponte. E aí a ponte caiu. Então, tem a regra zero do exército. Todo mundo não pode marchar. Ninguém pode marchar na ponte. O pelotão não pode marchar na ponte, senão a ponte cai. Lenda ou não, uma ponte já caiu, que foi a ponte do Rio Tacoma. A brisa, né, o vento, um pouco mais forte, começou a soprar na ponte, e ela ganhou, né, modos torsionais de vibração, que foi amplificando cada vez mais. A ponte entrou em ressonância e caiu. Aqui tem uns gifzinhos mostrando esse momento. E quem quiser ver, né, esse vídeo na íntegra, tem um vídeo com uma boa qualidade aqui, viu? No YouTube. Vocês podem clicar nesse link. Eu vou colocar o PDF dessa aula lá no Classroom. Vocês podem clicar nesse link. E aí a ponte, vocês vão ver que a ponte cai. Beleza? Tem a questão... Alguém levantou a mão? Pode perguntar? Fica à vontade. Boa tarde, professor. Algumas pessoas gostariam de ter um intervalo de 10 Sim, minutinhos. nós vamos ter agora. Nós vamos fechar isso aqui, beleza? No próximo minuto. Nós vamos fechar esse raciocínio aqui da ressonância e vamos para o próximo. Excelente. Beleza. Obrigada. Estádio de futebol, você começar a pular, fazer bagunça, você pode entrar em ressonância e o estádio cair, né? Fica aí um textinho falando disso. Às vezes a ressonância pode ter consequências desagradáveis, por exemplo, você está viajando, aí aquela oscilação da viagem lá pode entrar em ressonância com o seu estômago e você ficar enjoado. Aí você tem que comer alguma coisa, um biscoitinho, uma água e tal, para mudar a frequência natural do estômago e você não enjoar. E aí eu paro por aqui, beleza? E a gente volta daqui a pouco, após o intervalo. Beleza, gente?